Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar a respeito de algo muito importante dentro do meu operacional e que vai ajudar você aí a estar sempre pegando melhores confluências e melhores trades no seu dia a dia, confirmando com mais clareza ainda mais as suas operações. Sim, eu estou falando do volume. O volume, ele sempre vai revelar a ação do market maker, a ação do institucional. E eu vou mostrar para vocês como que dentro do meu operacional eu utilizo o volume aqui, né, do meu indicador do MT4, bem como o volume de outras plataformas. Eu também utilizo um outro indicador aqui de volume, certo? Volume profile aqui do indicador de MT4 também. E eu utilizo o volume aqui do Market Sensor and Volume Profile da Leviathan, que você pode baixar gratuitamente dentro da aba indicadores aqui, né? Ó, Market Sensor and Volume Profile. Vou explicar para você nesse vídeo também como que eu utilizo esse indicador, porque que eu utilizo esse indicador aqui dentro também do TradingView. Então, bora lá para o nosso vídeo. Conto já com o seu like e o seu comentário. É muito importante para engajar aqui no vídeo, gente, e ter mais pessoas assistindo eles também. Tem o link aqui da descrição desse vídeo a respeito do grupo do Telegram, onde você pode pegar o indicador Gamma Levels SMC, tanto para o TradingView quanto também para o NinjaTrade. Beleza? Vamos então falar a respeito do volume. Por que o volume ele é importante? Você sabia que o volume a gente consegue entender o que o market maker ele está fazendo? Sim. Nada mais, nada menos, o mercado ele é uma busca incessante por liquidez. Então, o market maker sempre vai atuar em zonas de interesse onde os trades comuns eles estão posicionados, né? Aqueles pivôs, máxima mínima do dia, máxima mínima de sessão, né? Agora, níveis interessantes institucionais como Call-All, Put-Wall, Gamma Flip, HVLs, regiões de delta, máxima expansão de calls, máxima expansão de puts, Vol Trigger, Vol Attack, são regiões onde o market maker é obrigado a fazer seus ajustes, redear o movimento de acordo com o fluxo e o volume, para então ele determinar o que ele vai fazer, se ele vai continuar se expondo, se ele vai, qual é a forma que ele vai lucrar, buscando liquidez, que tipo de liquidez ele vai buscar. Quando a gente tem um volume crescente numa resistência, o que é isso? É uma absorção? É uma defesa? Se a gente tem um volume seco de venda num suporte e automaticamente acontece uma volta em V, como foi aqui, o que a gente tem aqui? O volume me indica qual que é a ação do market maker. Então, vamos ver aqui, começar vendo pelo MetaTrader o volume tradicional aqui, que na verdade no meu não é tradicional, né? O meu aqui, ele está indicando pontos de agressão do market maker, com volume vermelho, pontos de venda com volume branco, pontos de fraqueza vendedora com volume verde. Amarelo, ele mostra a atenção a um volume neutro. Um laranjado, que dificilmente aparece, mas às vezes aparece, é uma força moderada. Né? E o volume azul é o volume normal do mercado, que ele atua aqui, né, com as barras dele normal. O que me interessa? O que me interessa dentro, por exemplo, do volume? Olha só dentro desse range aqui, como o volume ele entrega o movimento. Você tem aqui, ó, uma defesa institucional, tá vendo? Ó, um bloco de ordens, vamos colocar aqui uma barra, ó, um bloco de ordens aqui. No volume aqui em branco você tem uma força vendedora muito forte e os próximos candles, sendo que até esse candle aqui, ó, me indicou força. Então eu sei que os próximos candles foram candles fracos, me indicando certa fraqueza no movimento vendedor. Bateu aqui nessa região,
certo? E o mercado começou a reagir dentro do bloco de ordens. Veja que dentro do bloco de ordens o movimento ficou tranquilo, 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 até que, puf, dentro do bloco de ordens, testando outro bloco de ordens, o mercado entrou com volume comprador aqui e logo depois aqui, ó, mais um volume comprador, indicando que teve defesa institucional aqui e o mercado continua agindo forte. Só que, logo em seguida, neste fundo, olha só que interessante, ele mostrou fraqueza, não mostrou força, não mostrou agressão novamente. Então, acende uma atenção aqui. Este fundo é um fundo de liquidez. Então, eu entendo que o mercado estopando essa região, ele pode virar o fluxo. Eu sei que não é um fundo forte, fundo fraco, volume me indica fraqueza. O mercado faz uma trend line liquide, olha só, sem volume nenhum. E logo depois, quando ele toca a zona de oferta, e aqui ó, ele me entrega também, ó, antes da zona de exaustão, 2 volumes de verde aqui, ó, mostrando fraqueza total na venda. Eu sei que este topo aqui está defendendo, porque teve uma ação institucional aqui. Aí, quando venho para cá, o que eu tenho aqui? Ó? Venda nessa absorção, volume gigante, reteste, venda. E ó, falhou o movimento de alta, venda. Tá vendo? Ó? Volume de venda logo em seguida com um candle verde é fraqueza no movimento que está tentando defender. Entra a venda, certo? Novamente, o que eu tenho aqui? Ó? Volume de alta, porém o volume de aqui embaixo me mostra que não há força, ó. Tá subindo, mas havendo uma divergência, eu entendo que isso aqui é só realização de preço, não faço absolutamente nada. Fraqueza no movimento, tá vendo? Ó? Fraqueza no movimento, começa a me indicar que essa consolidação aqui nada mais é do que o mercado criando o quê? Liquidez. Liquidez. Aí eu tenho o quê? Ó? Zona de oferta, candle verde, mas logo em seguida eu tenho um candle de exaustão nesta região. Isso me indica que, uma vez que rompido esse candle, certo? O movimento verte novamente para venda, como aconteceu exatamente aqui. Por isso que o volume, gente, ele é muito importante dentro da análise institucional. Isso nós estamos falando do movimento aqui num tempo gráfico menor. Olha só aqui, ó. Aqui, olha, no M5 ele me mostrou a todo momento fraqueza na parte compradora. Você acha que dá para operar um movimento comprado aqui, mostrando toda essa fraqueza aqui para mim? Logicamente que não. E para quem entende o mínimo de estrutura de mercado, quando entra num topo, um movimento de volume ascendente, isso mostra para mim que é pura exaustão do movimento. Automaticamente, qualquer break que volte aqui, eu vou vender, porque tem ação institucional com volume crescente aqui. Então o mercado só usa como pullback, usa o Fair Value Gap, o ICT Sell entra em ação e dá continuidade ao movimento. Tempos gráficos maiores funciona melhor ainda, serve para mim mapear aonde o dinheiro está preso. Então eu sei que nesses 3 candles tem um volume gigante. A análise institucional me diz que esses 2 candles aqui são fundos de liquidez. Então provavelmente eles vão virar liquidez. E o mercado vai brigar aqui antes de derreter. Então a tendência é o que? O mercado bate aqui, trava para fechar todas essas ordens, tenta fazer um topo mais alto. Se não consegue, se falhar, é venda. Voltando mais aqui embaixo, eu consigo ver que o dinheiro não mitigado aqui tem o dinheiro não mitigado aqui, porque o mercado não testou totalmente o Fair Value Gap. Né? Quando eu aumento o tempo gráfico maior, olha só, eu tenho aqui, ó, essa região aqui com um volume normal, certo? Agora, olha só que interessante no H4, este candle aqui, ó, que é o candle que está segurando o movimento altista. Tá vendo? Por isso que a hora que perder esse movimento aqui, a tendência é ele usar este candle que não tem volume praticamente nenhum,
como apenas fechar os contratos que estão abertos aqui para fazer um pullback e continuar o movimento descendente. Quando eu vou diminuindo o tempo gráfico, cada vez mais eu tenho insights que me mostram aonde está o dinheiro preso por meio do volume. Aqui tem dinheiro preso, então eu sei que dentro deste Fair Value Gap eu posso usar esta região aqui, se entrar volume, para ir buscar um pullback nessa região de consolidação. Assim fica muito mais fácil, muito mais assertivo eu estar operando Fair Value Gaps e eu estar operando bloco de ordens. Olha só, esse bloco de ordens aqui, com esse volume gigante aqui. Muito massa, né? E ó, no M30 aqui ele tá me mostrando fraqueza, fraqueza, fraqueza. Eu não opero esse tipo de movimento. Agora, o que mais que eu tenho de interessante que o volume ele vai me indicar? Aí eu tenho as regiões, né? Aqui do Market Maker. Quando o Market Maker se aproxima de pontos de delta, quando o Market Maker se aproxima de HVL, tanto de caos quanto de puts, Vol Trigger, e coisas que você já aprendeu dentro do indicador SMC, você sabe que entrou volume nessas regiões, no primeiro toque delas, elas vão servir como suporte. Falhou o movimento, falhou o volume, na verdade o mercado só fechando as negociações que ele tem nesses blocos de ordens que estavam segurando o preço. Então isso gera demanda e daí ele entra na região do movimento ao contrário, com maior volume descendente. O que é então isso na prática? Vamos imaginar aqui o mercado vendo então buscar esta região aqui, né? Esse fundo duplo, conforme você pode ver que tem um certo volume lá. Então bateu aqui, o mercado começa a travar e fechar todas as ordens. Isso vai gerar demanda compradora e daí o mercado não sustentando a alta, movimento para baixo. E é o volume que vai me dizer exatamente isso. Por isso que eu também uso o Market Essential and Volume Profile do Buy Leviathan, porque nele eu tenho o volume diário, volume separado por sessão, semanal, mensal, trimestral, anual. Cara, é o melhor volume que você pode pegar, certo? Então eu sei que, né, dentro do diário aqui, o mercado trabalhou aqui como maior volume. Então, maior nível de volume, ação institucional, eu sei que se voltar nesse Fair Value Gap, é venda aqui, buscando níveis mais baixos. Mesma coisa quando eu aumento o tempo gráfico e, por exemplo, modifico aqui o a POC do volume profile. Se eu quero daí uma POC semanal aqui nele, ó, ele está me mostrando que a POC semanal, o weekly aqui, está onde? O maior volume negociado está justamente na região do 21.380. Então, é uma região de atenção aqui, que eu tenho que ficar atento nesta região. Se eu modifico agora para uma análise mensal, é a mesma região praticamente. Tá tendo muita briga aqui. Se eu pego agora uma trimestral, vai jogar lá para baixo, né? Tá vendo que aqui, ó, eu acho que é um high, né? Ó. Um high volume profile. Tá vendo aqui, ó, no trimestre eu tô exatamente na POC do mês dos últimos 3 meses para trás. Por isso que o mercado tá travado nessa região. E a POC dos últimos 3 meses agora tá lá embaixo, bem próximo das HVLs de puts. Tá vendo aqui, ó, as HVLs de puts aqui. Tá vendo aqui, ó, 19.923. Qual é a chance do mercado vir buscar essa região para tentar subir? Muito grande. Quando eu pego aqui a anual, desde o começo do ano, aonde que está a POC? A POC está nos 20 mil pontos, bem próximo dos HVLs aqui. Onde está o High Volume Profile? Está exatamente na nossa consolidação aqui. Dificilmente o mercado vai passar dessa região, porque a gente está no caixote de Fibonacci, tem defesa vendedora aqui e o mercado tende a fazer pullback, porque também é semana de vencimento de opções. Dessa forma, o volume te entrega a ação do market maker e você consegue operar usando esse tipo de técnica.
Para intraday, logicamente que do meu indicador aqui é uma das minhas ferramentas favoritas e que te dá uma clareza perfeita de como você pode estar operando. Beleza? Deixa aí nos comentários se você gostou do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.